Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Moura, de Química, e hoje a gente vai trabalhar mais uma matéria que é deslocamento de equilíbrio. Tá legal? Dando continuidade a conteúdo de equilíbrio químico. Então, considere um sistema em equilíbrio com as substâncias A, B, C e D genérico. Então, tem uma equação aqui genérica, A mais B formando C mais D. Se por algum motivo houver modificação em uma das velocidades, teremos mudança nas concentrações das substâncias, tá? Se a velocidade dessa para a direita ou para a esquerda mudar, a gente vai ter mudança na concentração das substâncias. Essa modificação em uma das velocidades ocasiona o que denominamos de deslocamento do equilíbrio, que será no sentido da maior velocidade. Então vamos ver isso? Olha só, temos o equilíbrio inicial aqui, A mais B, V1 para a direita e V2 para a esquerda, formando C mais D. Tá? Aumentando V1, ou seja, aumentando a velocidade para a direita, o deslocamento é para a direita, então vai haver deslocamento da formação da substância maior para a direita, tá legal? Se a gente aumenta V2, o deslocamento é para a esquerda, A mais B vai ter sendo favorecido na formação, tá legal? Porém, após certo tempo, a reação volta a estabelecer um novo equilíbrio químico, mas com valores de concentrações e velocidades diferentes das iniciais. Então, quando você faz esse deslocamento da velocidade das reações aqui, do equilíbrio, vai haver aumento ou diminuição de um dos lados, tá? Das concentrações. Então, o que acontece? Esse químico aqui bonitão, o Le Chatelier, propôs o seguinte princípio. Quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. Então é assim, olha só. É possível provocar alterações em equilíbrio químico por, primeiro, variações de temperatura, segundo, variação da concentração dos participantes da reação e terceiro, a pressão total sobre o sistema. Então a gente vai ver o primeiro aqui, que é a temperatura, pessoal. Como que a temperatura ela atua no deslocamento de equilíbrio, tá? Então olha a seguinte reação: 2NO2 gasoso. No sentido direto da reação, ele é exotérmico, N2O4 gasoso formando. E repare que o ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, é uma reação exotérmica, uma reação que libera calor. Nesse lado daqui, ele é castanho avermelhado. E para cá é incolor. Repara que no sentido inverso da reação, ela é endotérmica. Se num sentido é exotérmico, o outro é endotérmico. Tá legal? Então lembrando, exotérmico libera calor, endotérmico absorve calor. Então o que acontece? Quando você aumenta a temperatura, você favorece o sentido de absorção do calor, tá? E para onde está indo esse sentido de absorção do calor? Na reação endotérmica, ou seja, a substância vai ficar castanha avermelhada, tá legal? Quando você diminui a temperatura, no caso aqui é 0 graus, você favorece a liberação de calor. Então no caso aqui é nesse sentido direto. A reação então vai ser o que? Incolor, tá legal? Podemos observar que o aumento da temperatura favorece a reação que é endotérmica e a redução da temperatura favorece a reação que é exotérmica, beleza? Então, generalizando, aumento de temperatura desloca esse equilíbrio no sentido endotérmico, no sentido de absorção de calor, diminuição da temperatura no sentido exotérmico de liberação de calor, beleza? Bem, outro fator que altera o equilíbrio químico aqui, deslocando o equilíbrio, é a concentração. Então temos o equilíbrio aqui, Cr2O7, 2 menos, mais H2O, no sentido direito formando 2 de CrO4, 2 menos, mais 2 de H+. Para o lado de cá é laranjado, para o lado de lá é amarelo. Então, vamos ver, se eu acrescentar um ácido, deixa a solução laranjada, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então o que acontece? Você está colocando ácido, está aumentando a concentração de H+. Se você está aumentando a concentração de H+, o equilíbrio vai deslocar para o outro lado para compensar, para tentar retornar ao equilíbrio a reação, né? Então ele vai ficar mais alaranjado, tá legal? Agora, se você adiciona uma base vai retirar H+, então vai diminuir a concentração do H+, aí. O que vai acontecer com o equilíbrio? Ele vai ser deslocado para a direita, ficando amarela a solução, tá legal? Então a gente pode generalizar da seguinte forma: aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido oposto, né? Como a gente acrescentou o ácido, aumentou a concentração de H+, deslocou para o sentido oposto.
Diminuição da concentração. Quando a gente colocou a base, diminuiu o H+. Então, deslocou para o mesmo sentido, ou seja, para o sentido do H+. Tá legal? Pressão. Alterações de pressão influenciam equilíbrios que possuem espécies químicas no estado gasoso. Então, a gente trabalha com gás, né? Então, a gente tem a seguinte reação. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso no sentido direto. Tá? Então, o que acontece aqui? Qual é o detalhe? O detalhe é que os coeficientes, né, das substâncias aqui, dos reagentes e produtos, a gente vai chamar de volume, vai tratar como volume. Então, aqui no N2, onde tem nada, é 1 volume. Onde tem 3 aqui no H2, 3 volumes. E onde tem 2 no NH3 aqui, 2 mols, é 2 volumes. O que a gente vai ter? Se você aumenta a pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. Ou seja, se você aumentou a pressão, vai deslocar para onde? Para o sentido do 2NH3, tá legal? Que tem menor volume. Agora, se você aumenta, diminui a pressão, perdão, sobre o sistema, você desloca o equilíbrio aonde? No sentido de maior volume. Vai deslocar então para onde? Para o lado do N2 mais 3H2 dos reagentes, tá legal? Então vamos fazer um exercício? Vamos fazer exercícios agora, pessoal? Então considere a reação em equilíbrio. N2 mais O2 gasoso formando 2 de NO. É possível deslocá-lo para a direita. Quando? Então, quais são as opções? Retirando o N2 existente. Se eu tirar N2 daqui, pessoal, o equilíbrio vai deslocar para onde? Para a esquerda, para tentar compensar. Então, não vai ser para a direita. Removendo o NO do formado, se eu remover o NO, ele vai se deslocar para onde? Para a direita. Então, a opção correta, realmente, letra B. Questão de número 2. Temos o equilíbrio CO mais H2O gasoso, formando CO2 gasoso, mais H2 gasoso. Queremos aumentar a concentração do CO2 nesse equilíbrio. Para isso ocorrer, devemos... Então, olha só, é que aumentar essa concentração aqui do CO2. O que a gente tem que ver? Vamos ver as opções. Aumentar a pressão sobre o sistema. Então, lembrando, pressão, aumentar a pressão desloca para o sentido de menor volume. Aqui tem 1 mais 1, 2 volumes do lado de cá. Aqui 1 mais 1, 2 volumes. Não vai deslocar, não. O sistema aqui com aumento da pressão. Diminuir a pressão? Também não. Adicionar H2. Se eu adicionar H2 aqui, vai deslocar para o lado de onde? Do lado oposto. Quando você aumenta a concentração, você desloca sempre para o sentido oposto. Retirar H2O do sistema. Quando você retira H2O, vai deslocar para o sentido que está sendo retirado. Então, também não. Adicionar CO? Sim. Se eu adiciono CO, eu aumento para o lado oposto. Então, aí eu vou favorecer a formação do CO2. Então, a resposta correta é a letra E. Beleza? Tamo aí, pessoal. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Questão número 3. O equilíbrio gasoso é representado pela equação N2 gasoso mais O2, formando 2GNO gasoso menos 88 kJ. Pessoal, cuidado para não confundir, porque esse menos 88 aqui está dentro da equação. Então, significa que não é exotérmica, é reação endotérmica, tá legal? Então, olha só, a pressão for abaixada, a pressão aqui não altera, porque aqui tem 2 volumes, aqui vai ter 1 mais 1, 2 volumes, então vai ter 2 volumes de um lado e do outro, então a pressão não... O N2 foi retirado, se tirar o N2, vai deslocar o equilíbrio no mesmo sentido, está sendo retirado, então não é também, está se deslocando para a esquerda. A temperatura foi aumentada, se a temperatura é aumentada, pessoal, ele é deslocado no sentido da reação endotérmica, de absorção. Como essa reação direta é endotérmica, não confunda esse sinal negativo aqui, que não é o ΔH, é um sinal de energia dentro da equação. Então, é uma equação endotérmica, então está favorecendo sim a formação do NO. Então a resposta correta é a letra C. Tá legal? Vamos para mais uma? Vamos lá, pessoal, para a quarta questão. Nitrogênio e hidrogênio reagem para formar amônio segundo a equação N2 gasoso mais 3H2 gasoso, no sentido direto, formando 2NH3 mais 22 kcal. Então, essa equação aqui é uma equação que você tem que olhar e ver que é uma reação que? Endotérmica. Tá? Endotérmica. Então, vamos lá. Se a mistura dos três gases estiver em equilíbrio, qual o efeito em cada situação sobre a quantidade de amônia a se provocar? Compressão da mistura. Se você comprimir isso aqui, o que vai acontecer? Na compressão você está aumentando a pressão. A pressão desloca para o sentido de menor volume. Aqui você tem 1 de N2 mais 3, 4. E aqui tem 2 de NH3. Então vai deslocar para o NH3. Vai o quê? Aumentar, né, a concentração de H3. Então, se você tem o aumento da temperatura, o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico de absorção.
o sentido para lá está exotérmico, né? Como a gente está vendo aqui. Se está exotérmico, então o sentido inverso que é endotérmico. Então, ele vai diminuir a concentração de amônia. E a introdução de hidrogênio. Se você aumenta a quantidade de hidrogênio aqui, ele vai deslocar para o sentido direto do 2NH3. Então, o 2NH3 vai aumentar. Com isso, a resposta correta é a letra E. Aumenta, diminui e aumenta a amônia. Tudo certo, pessoal? Então, encerramos por aqui essa aula de hoje. Fique com Deus e tchau!